Fala pessoal, trazendo mais uma questão aqui, dessa vez uma questão do ITA, segunda fase, ano 2026. Essa questão fala sobre carregador por indução. Para quem não conhece, carregador por indução é aquele carregador que você não precisa conectar o celular no carregador. Basta você encostar o celular em uma base de carregamento que o carregamento ele acontece. Tá? Então, de forma bem resumida, eu trouxe aqui um desenho para a gente entender o princípio do carregamento por indução. A ideia, pela lei de Ampère, é que toda corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Então, aqui no carregador, quando a gente passar aqui pela bobina que está presente dentro da base de carregamento, uma corrente, essa corrente vai gerar um campo magnético variável, que muda ao longo do tempo. Esse campo magnético, ele vai passar por uma outra bobina presente dentro do celular, e isso vai fazer com que surja uma força eletromotriz induzida, gerando, portanto, uma corrente na bobina do celular. E aí isso vai fazer com que o celular carregue, tá? Então, para quem não conhecia, esse é o princípio de funcionamento do carregamento por indução, tá? Então, vamos para a nossa questãozinha agora. Vou colocar a questão aí na tela, mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aqui na questão também, isso ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos. Comenta também qual questão você gostaria de ver sendo resolvida aqui. A questão, então, é o seguinte. Um celular de massa de 100 gramas e calor específico médio de 2 Joule por grama grau Celsius, com bateria de 2 ampere-hora de capacidade de carga e tensão 5 volts, é carregado completamente em 20 minutos por um carregador indutivo dotado de um solenoide de 20 espiras por centímetro. Seção transversal circular de raio 0,5 centímetros e comprimento 2 centímetros. O celular possui um solenoide idêntico que se acopla perfeitamente ao solenoide do carregador durante o carregamento. O carregamento é realizado por ciclos, em cada qual a bobina do carregador é percorrida por uma corrente elétrica que varia linearmente entre 0 e 14 A em um período de tempo ΔT, que induz uma FEM de módulo igual à tensão da bateria da bobina do celular, permanecendo constante durante todo o processo de carregamento. O processo de carregamento foi responsável pelo aumento da temperatura média do aparelho de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Considerando que a bateria estava totalmente descarregada no início do processo, determine, letra A, o mínimo valor possível da potência média em watt fornecida pelo carregador. Letra B, o máximo valor possível de ΔT em segundos. Tá? Aqui eu recomendo que você volte um pouquinho o vídeo, pause e leia a questão com atenção. Se possível, tente resolver antes de acompanhar aqui a nossa resolução. Beleza. Na letra A, então, ele quer que a gente encontre o mínimo valor possível da potência média em watt fornecida pelo carregador. Olha só, a gente sabe que potência média vai ser dada, então nossa potência média vai ser dado pela energia, que a gente vai chamar de E, dividido pelo intervalo de tempo. Essa energia é a energia total que é fornecida ao celular. A gente vai chamar ela de energia total. Ok. Então, para a gente encontrar a potência, basta que a gente encontre qual energia está sendo fornecida ao celular e quanto tempo que isso leva. O tempo foi dado. Ó. Ele fala para a gente na questão que o carregamento acontece em 20 minutos. Então, o nosso tempo é igual a 20 minutos. A energia total fornecida para o celular, a princípio, a gente não conhece. E a gente precisa ficar atento que parte da energia fornecida vai ser utilizada para carregar o celular
e parte da energia fornecida vai virar calor, porque ele falou para a gente que o celular aquece de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Então a gente vai dividir essa nossa energia em dois tipos. Uma energia que vai para a bateria, mais uma energia que vai virar calor. Ok. O detalhe aqui importante, ó, é que o nosso tempo ele está em minutos. Tá? Ele quer saber essa potência em watts, então a gente precisa converter o nosso tempo de minutos para segundos. Para passar de minutos para segundo, basta multiplicar por 60. Então, 20 vezes 60, isso vai dar aqui para a gente um tempo total de 1.200 segundos. E a nossa energia, a princípio, a gente não sabe quanto que é, e é isso que a gente vai precisar, então, determinar na letra A. Tá? Aqui, antes da gente continuar, uma observação interessante a fazer é que quando a gente vai resolver uma questão, seja qualquer questão, a gente precisa primeiro definir o que está sendo pedido, então o comando é muito claro, ele pede para a gente encontrar a potência média, e em seguida a gente tenta descobrir o que precisa ser feito para chegar nisso que a questão está pedindo. Então aqui, por exemplo, ó, a questão pede para a gente calcular a potência média. Quando a gente tenta calcular a potência média, a gente percebe que algumas coisas estão faltando. E a gente agora vai, então, em busca disso que está faltando. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular quanto de energia que é fornecido, de fato, para a bateria. Então, energia da bateria. Deixa eu colocar aqui. A energia que vai para a bateria, bom, o que a gente sabe? A gente sabe que, por definição, o nosso potencial, nossa diferença de potencial é dada pela razão entre a energia e a carga. Tá? Então, a gente consegue encontrar a energia fazendo o produto da tensão pela carga. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, quem que vai ser a energia que vai para a bateria? Nossa energia da bateria vai ser igual a carga, ou melhor, a tensão, que é de 5 volts, multiplicado pela carga da bateria. Então, a bateria, ela suporta uma carga de 2 ampere hora. Beleza. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, a nossa carga, ela está em ampere hora. A gente precisa passar isso para Coulomb para que a gente obtenha a nossa energia em joules, para então substituir na nossa expressão da potência e encontrar a nossa potência em watts. Bom, aqui ó, a nossa energia, a nossa carga, ela está em 2 ampere hora. Para passar de ampere hora para coulombs, basta multiplicar por 3.600. Então, a gente vai ficar com 5 volts vezes 3.600 coulombs. Okay. Então, portanto, a energia que vai para a bateria vai ser... Aqui faltou multiplicar pelo 2, né? Então, aqui é 2 vezes 3.600, e aí sim esse resultado que a gente vai obter vai ser dado em coulombs. A gente pode, então, fazer 2 vezes 5, que dá 10, 10 vezes 3.600, a energia, então, que vai para a bateria é igual a 36.000 joules. Beleza, tá? Então, essa é a quantidade de energia que vai para a nossa bateria. Essa informação aqui é importante, parte do que a gente estava procurando. Agora, a gente vai procurar quanto de energia que é transformada em calor.
Então agora a gente tem energia que vai virar calor. Bom, o que a gente sabe sobre o nosso problema? Se a gente retornar lá na questão, a gente sabe que a massa do celular é igual a 100 gramas. A gente sabe também que o calor específico médio é igual a 2 joule por grama grau Celsius e que tem uma variação de temperatura, ó, que faz ele sair de 20 graus Celsius para 50. Então essas informações já dão alguma dica para a gente. A gente vai precisar utilizar a equação fundamental da calorimetria para calcular quanto de energia é transformada em calor nesse processo. Essa energia é o nosso Q, que vai ser dado pelo produto da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Tá? Aqui ó, a gente vai chamar o nosso Q de energia que vira calor. Tá? A massa do celular, voltando aqui, a gente tem uma massa de 100 gramas. Então, a gente tem 100 gramas vezes, a gente tem um calor específico de 2 joule por grama grau Celsius, multiplicado por uma variação de temperatura que vai ser igual o celular ele sai de, deixa eu voltar aqui, sai de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então, isso dá para a gente uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Beleza, basta a gente fazer esse produto agora para encontrar qual que vai ser a energia transformada em calor. Isso aqui vai dar para a gente 2 vezes 30, 60, 60 vezes 100, 6.000 joules. Ok. Então essa era uma outra informação que a gente estava procurando. Agora a gente pode pegar esses dois valores da energia que vira calor e da energia que de fato é utilizada para carregar o celular e substituir lá na nossa expressão da potência. Então a gente vai ficar com, voltando aqui, é, 36.000 mais 6.000. Ok. Isso aí. Então, quem que vai ser a nossa potência? Deixa eu ganhar um espaço aqui para gente. Nossa potência média vai ser igual a... Isso vai dar... A gente pode cortar alguns zeros aqui, né? Esses dois zeros aqui cortam lá em cima. A gente fica, então, com 420 dividido por 12. Aqui está em segundos e aqui está em joules. 420 dividido por 12, isso vai dar para a gente 35 watts. Beleza. Então, essa aqui é a nossa resposta da letra A. Letra A, potência média é igual a 35 watts. Ok. Agora vamos para a letra B. Na letra B, então, para a gente encontrar o tempo máximo em segundos, a gente tem que olhar para a nossa lei de Faraday, que diz que, então, aqui na letra B, a gente sabe que a força eletromotriz vai ser igual à variação do fluxo magnético dividido por um determinado intervalo de tempo, ΔT. Ok. A gente quer encontrar a situação em que o nosso tempo é o maior possível. Tá? Inclusive, a gente quer encontrar qual o maior tempo possível. A gente pode isolar o nosso T. Ele vai ser igual a variação do fluxo magnético dividido pela nossa
força eletromotriz. O valor da força eletromotriz foi dado na questão. Falou que a força eletromotriz é igual a 5 volts. E esse valor ele permanece constante durante todo o processo de carregamento. Tá? Então, esse valor aqui ele é uma constante. O que precisa acontecer, então, para que o nosso intervalo de tempo seja o maior possível? Para a gente ter o maior intervalo de tempo possível, a gente precisa que essa variação do fluxo magnético seja a maior possível. Tá? E aonde que a gente pode analisar como que acontece essa variação do fluxo magnético? Se a gente olhar aqui para as duas bobinas envolvidas no processo, aqui à esquerda a gente tem a bobina do carregador, e aqui à direita a gente tem a bobina do nosso celular. Então, de novo, a gente vai fazer com que passe uma corrente pela bobina do nosso carregador. Isso vai gerar um campo magnético. E para que a variação do campo magnético dentro dessa bobina do celular seja a maior possível, a gente vai precisar que essas bobinas estejam perfeitamente acopladas, que é justamente a situação que acontece. A questão fala para a gente que o celular está perfeitamente acoplado com o carregador, tá? Bom, então vamos lá. A gente quer encontrar quem que é o nosso ΔT. E a gente sabe que isso vai ser igual à variação do fluxo magnético dividido pela força eletromotriz, tá? Para a gente conseguir fazer essa razão, a gente já sabe que a nossa força eletromotriz é igual a 5 volts, a gente precisa determinar, então, quem que é a variação do fluxo magnético. A gente sabe que fluxo magnético é dado pelo número de voltas que a gente tem na nossa bobina, multiplicado pelo campo magnético que passa dentro dela e pela área transversal dessa bobina. A gente sabe o número de voltas e a gente sabe também quem que é a área transversal. Essas informações estão dadas de forma implícita no enunciado, daqui a pouco a gente vai voltar lá. O importante aqui agora é a gente determinar qual que é o campo magnético gerado pela nossa primeira bobina aqui. Esse campo magnético é o campo magnético de um solenoide e ele é dado por, a gente vai ter μ0 vezes N, que é a nossa densidade de espiras, multiplicado pela nossa corrente I. Tá? A questão fala para a gente que essa corrente que passa pela bobina, ela sofre uma certa variação. Ela varia linearmente entre 0 e 14 ampere. Tá? Então, essa nossa corrente aqui, ela não é fixa, ela é variável. E aí percebam que todas as outras informações que a gente tem aqui, o nosso N, o nosso μ, o nosso Nzinho e o nosso A, são valores constantes. A única coisa que vai mudar aqui vai ser a nossa corrente. Então, quem vai ser o nosso ΔΦ? ΔΦ vai ser igual a N vezes B, a gente sabe que é μ0 vezes N. Como a gente quer a variação do fluxo magnético, o que vai fazer esse fluxo variar é justamente a variação da corrente. Então, aqui a gente tem um ΔI vezes A. A gente já pode substituir isso lá na nossa expressão. Então, nosso ΔT vai ser igual a N vezes μ0 vezes Nzinho vezes ΔI vezes A. Tudo isso dividido, então, por 5 volts. Beleza. O que a gente tem que fazer agora é substituir os valores aqui e resolver o restante da questão. Vamos voltar no enunciado e obter alguns valores aqui para a gente dar prosseguimento.
Primeiro, antes da gente voltar lá, a gente já sabe que o nosso ΔI é igual a 14. A gente acabou de ler que a corrente varia entre 0 e 14, então a variação é 14 ampere. A nossa área transversal, deixa eu voltar na questão, a gente sabe que a gente tem um raio de 0,5 centímetros. Então, a área dessa bobina vai ser igual. Lembrando que a área da circunferência é igual a πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes 0,5 centímetros ao quadrado. Tá? Lembrando que a gente precisa passar essa nossa área para metros quadrados. Tá? Então, vamos transformar primeiro o 0,5 para metros antes da gente dar prosseguimento. Então, a gente vai ficar com π vezes, isso aqui vai ser 0,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tudo isso aqui ao quadrado. A gente fica, então, com π vezes 0,5 ao quadrado, isso dá para a gente 0,25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, essa é a área transversal da nossa bobina. O nosso N é a nossa densidade. Também foi dado aqui para a gente. Ó. Ele fala que o carregador é dotado de um solenoide de 20 espiras por centímetro. Então, esse aqui ó, é o nosso N. A gente tem um Nzinho igual a 20 espiras por centímetro. Se em 1 centímetro a gente tem 20 espiras, então em 1 metro a gente vai ter 2.000 espiras. Então a gente tem um total de 2.000 espiras por metro. Essa é a nossa densidade. Vamos colocar lá de uma vez. Nosso Nzinho, então, é igual a 2.000 espiras por metro. M elevado a menos 1. O nosso μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, ela foi fornecida na prova, no início da prova, fala que ela tem um valor igual a 4π. 4π vezes 10 elevado a menos 7 Newton ampere elevado a menos 1. Tá? E, por fim, a gente quer saber o número de espiras que a gente tem. Aí, olha só, lá no enunciado, fala pra gente que a densidade de espiras é igual a 20 espiras por centímetro e que o nosso solenoide ele tem um comprimento de 2 centímetros. Então, se em 1 centímetro tem 20 espiras, em 2 centímetros a gente vai ter 40 espiras. Então, nosso N, quantidade de espiras, é igual a 40. Beleza. Agora basta a gente substituir os valores e encontrar o resultado do tempo. Como diria um professor de física que eu tive no ensino médio, morreu a física, agora é só matemática. Tá? Então, substituindo os valores, a gente vai ter 40 vezes 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes... Aqui eu vou omitir as unidades para a gente não ficar com muita informação. Mas como a gente deixou tudo no sistema internacional, a unidade de tempo que a gente vai encontrar vai ser em segundos. Então, a gente tem 10 elevado a menos 7 vezes 2.000 vezes 14 vezes π vezes 0, aqui faltou um 5, 0,25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Tudo isso dividido por 5. Ok. Aí vamos lá, né? Então a gente vai ter ΔT é igual a... Esse 40 aqui, ó, ele já pode simplificar com esse nosso 5, né? Então,
divide ambos por 5, a gente vai ficar com 8 vezes. Aqui a gente tem 4 vezes 2, isso vai dar para a gente 8.000. Okay. Vai dar para a gente 8.000 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui ó, a gente tem π e aqui a gente também tem π. Isso vai dar para a gente π ao quadrado. Π elevado ao quadrado. Vezes 14 vezes 0,25. Vezes 10 elevado a menos 4. Isso, aqui eu tirar a unidade. Beleza. Aqui ó, a gente tem 8 vezes 0,25, isso é 1/4 de 8, que dá para a gente 2. Então, a gente já tem 2 vezes, vou pegar essa potência de 10 e colocar aqui, 10 elevado a menos 4, vezes 8 vezes 14, isso vai dar para a gente 112. Mais 3 zeros, vezes 10 elevado a menos 7, vezes π ao quadrado. Ok. Vamos lá, estamos terminando. ΔT, então, 2 vezes 112, isso dá para a gente 224,000 vezes 10 elevado a... Aqui a gente tem um produto de potência de base 10. A gente pode somar os expoentes. Menos 4 menos 7. Isso vai dar para a gente menos 11 vezes π ao quadrado. Já podia ter cortado esses zeros antes, mas eu preferi deixar para o final. Então, aqui ó, a gente vai deixar em notação científica. Percebam, então, que a nossa vírgula está aqui. A gente precisa andar com ela 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a gente vai ter 2,24 vezes 10 elevado a... Como a gente andou 4, foram 4 casas, 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, a gente soma 5 unidades aqui no nosso expoente. Então, menos 11 mais 5, isso vai dar para a gente menos 6 vezes π ao quadrado segundos. Ok. Então, essa aqui é a nossa resposta. Esse é o tempo máximo que a questão pedia. Tá? Aqui você poderia fazer uma aproximação para π, mas a resposta dessa maneira ela já é suficiente. Questãozinha do I tá super legal, ela exigia que você relacionasse vários conteúdos diferentes, uma questão com um nível consideravelmente difícil, mas que dava para ser resolvida. A questão é muito bacana. Comenta aqui embaixo se você conseguiria resolver essa questão ou não. Comenta também qual questão você gostaria de ver sendo resolvida aqui no canal. Também não se esquece de curtir e se inscrever para que eu consiga continuar trazendo mais vídeos. Valeu!